Olá, meus amigos, bom dia. Nosso assunto de hoje é a historinha dos medidores de ângulo e distância. Topografia resolvida, a maior parte das atividades de topografia é resolvida por ângulo e distância. Então hoje nós vamos conhecer a história, um pouco da história dos medidores de ângulos e distância. Acompanhe aí, turma que está acompanhando o canal. Bom dia, sou o professor José Arimilton Carvalho de Andrade, aqui professor Ari, do IFB Campus Planaltina, para a nossa aula de topografia. Vamos lá. O primeiro aqui, o teodolito, observem bem, teodolito analógico, ele tem movimento horizontal e tem movimento vertical. Ele desliza sobre um disco horizontal embaixo, acessado por esse canhão óptico, e o conjunto óptico aqui dele, a luneta, desliza passando por um disco vertical. Então tem dois discos com os ângulos deslizando e a leitura desses ângulos era feita aqui nessa lente de aumento. Essa lente de aumento acessava os dois discos e ele conseguia dizer qual era o ângulo. Então esse equipamento aqui funcionou mais ou menos até o final dos anos 80. Esse aqui de fabricação suíça seguramente deve ter 40 ou 50 anos de idade. Época em que não havia programas de computador, não havia aplicativo de celular, nem celular existia. Coletava-se os dados por meio desse instrumento aqui, que é a mira falante, a estádio, a mira falante. Esse aqui estabelecia a direção, a baliza, estabelecia a direção horizontal, e esse aqui fazia a distância para a determinação do relevo e da distância do instrumento até o ponto que está sendo lido. Então, as distâncias horizontais aqui e aqui também as distâncias verticais. Ok? Vamos lá. Detalhe interessante, esse equipamento adiantava os trabalhos em relação à determinação de distâncias com a mira. A determinação de distâncias com a trena, ele adiantava o trabalho. Por isso que ele é chamado de taqueômetro, medidor rápido. Ele te dava as distâncias sem precisar utilizar a trena, sem utilizar a fita métrica. Anotava-se tudo numa caderneta e depois levava-se para o escritório para fazer os cálculos. Demorava bastante. Inclusive, para consultar os ângulos numa lente de aumento, gastava-se bastante tempo no campo, ok? Um parceiro dele que foi inventado também é esse aqui, ó, chamado nível analógico, esse equipamentinho aqui, o disco aparente aqui, ó, o disco com os ângulos. Esse equipamento aqui é próprio para determinação do relevo. Ele só tem movimento horizontal com um canhão óptico. Ele tem marcadores, todos os dois aqui têm marcadores na lente, chamado de retículo. São três marcadores em forma de linhas, assim, ó, horizontais e um vertical, para orientar a leitura desse instrumento aqui e a gente determinar as distâncias e o relevo, ok? Então, um nível bastante utilizado na nossa área, para a determinação do relevo. Muito bom para irrigação, muito bom para terraceamento, muito bom para planejamentos de nível, bombeamento, ok? Bom, mas o problema deles é que tinha que anotar tudo na caderneta, demorava a fazer a leitura do ângulo aqui. Foi aí que inventaram esse camarada aqui, ó, o teodolito eletrônico. Teodolito eletrônico, movimento horizontal, movimento vertical, e os ângulos já não são mais lidos numa lente de aumento, eles já aparecem nessa tela aqui, ó. O equipamento permitia inverter a contagem do disco, sentido horário, sentido anti-horário, permitia travar o disco, zerar o disco com muita facilidade. Ali a gente tinha que zerar o disco com
parafuso aqui, um botão eletrônico, ok? E os ângulos vertical e horizontal são dados na tela, já ganhava esse tempo, tá? Mas ainda tinha que anotar na caderneta. A caderneta ainda era um instrumento presente aqui, levava-se para fazer os cálculos no escritório. Foi aí que nos anos 90 começaram a surgir os programas de computador. E um detalhe interessante, também foi criado o distanciômetro a laser, que era um equipamento grande, posicionava-se aqui em cima e já se determinava a distância a laser mais rápido que a distância calculada, anotada na caderneta. A distância laser foi acoplada aqui. Esse equipamento aqui funcionou no início dos anos 90 até não chegou a durar uma década. O nome dele, Teodolito Eletrônico. A propósito, Teodolito é uma mistura, o nome dele é uma mistura de árabe com inglês. A-alidade. T-A-alidade. Alidade é qualquer instrumento que serve para determinar ângulos, para medir ângulos, ok? Aí foi inventado esse cara aqui, ó. Estação total. A estação total. Movimento horizontal e movimento vertical. Ela é um teodolito evoluído. Todos são medidores de ângulo e distância. Ela é um medidor de ângulo e distância evoluído. Um detalhe, observe bem que o canhão óptico dela é um pouco mais desenvolvido, um tamanho bem maior, o canhão óptico, porque o distanciômetro a laser foi trazido para dentro dela. E a distância já não é mais determinada com esse instrumento aqui, e sim com esse. O aparelho emite um feixe de laser, o feixe de laser atinge aqui esse equipamento chamado prisma, que é apoiado no bastão. O laser volta para dentro do aparelho e te dá a distância inclinada, a distância horizontal. Se você conhecer a altura desse bastão e a altura do instrumento que está fazendo a leitura sobre o tripé topográfico, ele também te dá a diferença de nível. Ou seja, ele trabalha com distâncias horizontais e também trabalha com relevo. O nome dele é estação total. Começou a surgir exatamente no momento em que os programas de computador começaram a surgir lá por 1994. Detalhe interessante, ele armazena na memória. Quando você começa, não precisa, ele dispensa o uso da caderneta e abrangir. Você começa a trabalhar com ele, cria um arquivo dentro dele, vai fazendo as medições e ele vai salvando na caderneta dele lá dentro todos os dados que você levantou. Interessante, topografia se realiza o levantamento por ângulo e distância para depois transformar em coordenada cartesiana para poder calcular as distâncias finais, o perímetro, a área e o relevo. E esse equipamento faz isso. Terminado o trabalho, observe bem que o painel dele tem bastante teclas. Esse aqui é um pouco mais antigo. Esse aqui é um pouco mais antigo, ele é de 2010. Bem antigo. Fabricação japonesa, marca Topcon. E quando termina o trabalho, você salva, ele vai salvando o tempo todo e transfere para o computador por meio desse portal de entrada aqui. Um carro específico transfere para o computador e aí você escolhe lá no computador se tem um programa para fazer os cálculos ou se você vai descarregar na forma textual e levar para outro software ou fazer o cálculo de forma analógica. Atualmente existem diversos softwares que permitem fazer os cálculos finais de ajuste, os cálculos de coordenadas, área e perímetro e determinação do relevo. Ok? Então esse aqui é a estação total. Um detalhe interessante, o uso do tripé, antigamente, para centralizar o aparelho nos pontos topográficos, utilizava-se esse instrumento aqui, que é o prumo mecânico, que era fixado aqui, embaixo do tripé, para posicionar o aparelho centralizando sobre o ponto, que tem no máximo
Ele é um canhão óptico, um espelho, um jogo de lentes de aumento que você observa o ponto e centraliza por meio de uma marca de fio, uma marca de alvo, uma espécie de retículo. Esse aqui não é diferente. Os mais modernos têm um feixe de laser que aponta para baixo, verticalmente para baixo, auxiliando a centralização do equipamento. Ok? Então, observando bem, tripé topográfico não modificou, a função dele é apoiar o equipamento para centralizar no ponto e nivelar. Todos eles são nivelados com auxílio de líquidos. A gente tem nível de bolha, nível aqui, ó, nível de bolha e nível retangular. Objetivo: deixar o coletor de dados centralizado no ponto e horizontalmente nivelado. Por meio desses níveis auxiliares que tem aqui, parafusos que permitem levantar e baixar as laterais do aparelho, que a gente vai aprender a usar na prática. E essa é a história dos equipamentos eletrônicos, dos medidores de ângulo e distância. Teodolito analógico, teodolito eletrônico e a estação total. Nos medidores de ângulo e distância, a estação total é o mais evoluído de todos. Ok? A gente vai aprender a usar principalmente esse, para depois usar esse. Esse aqui facilita que não precisa anotar nada, você salva o arquivo nele, ele agiliza o trabalho de campo. Em compensação, esse aqui ajuda a gente a aprender mais a topografia de perto. Esse aqui ajuda a gente a compreender mais. Apesar de ele já ser um vovô aposentado. Esse aqui já se aposentou faz mais de 20 anos. Somente as escolas utilizam porque ele facilita a compreensão da topografia. Ok? Só repetindo, os instrumentos coletores auxiliares, os instrumentos auxiliares são, para esses três aqui, a baliza e a meia falante, e para esse aqui, o prisma. Ok? Sendo que a baliza você tem que ler o valor que incidiu nela e anotar na caderneta. Já o prisma, o próprio equipamento armazena o dado. Ok? Então, essa foi a história dos medidores de ângulo e distância. História dos medidores de ângulo e distância, tentando resumir mais ou menos como eles funcionavam nos anos 60, 70 e 80, como eles evoluíram nos anos 90 e como estão atualmente. A estação total atualmente tem Bluetooth, tem tela touchscreen, tem pluma laser, ok? Mas precisa de um software para descarregar. Ok, turma? Muito obrigado. A nossa próxima aula vai ser sobre centralização desses equipamentos. Centralização e nivelamento no ponto topográfico. Muito obrigado e até a próxima.